Se você é iniciante no inglês e deseja ficar fluente, a melhor maneira de você alcançar esse objetivo mais rapidamente é através de texto com áudio em inglês. Com eles, você estará adquirindo vocabulário ao mesmo tempo em que treina sua escuta, que é a habilidade mais importante que você deve desenvolver no aprendizado de línguas. No vídeo de hoje, vamos estudar uma dessas histórias e você poderá ver que o inglês não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pinta por aí, e pode ser sim uma atividade prática e eficiente. A história de hoje se chama The Coincidence. Vou tocar o áudio em inglês e peço que você preste bastante atenção em como são pronunciadas as palavras. Vamos lá? Liam sat at the cafe, scrolling through his emails, when a book fell from the shelf behind him. Picking it up, he noticed a handwritten note tucked inside. "Meet me here at 3 p.m. Curious, Liam glanced at his watch. It was 2:50 p.m. Unable to resist, he ordered another coffee and waited. At 3 sharp, a woman walked in, looking around nervously. Their eyes met, and she froze. "Liam," she whispered. He blinked. "Do I know you?" Leon sat at the cafe, scrolling through his emails, when a book fell from the shelf behind him. Leon sat at the cafe, scrolling through his emails, when a book fell from the shelf behind him. Leon sentou no café, deslizando por seus e-mails, quando um livro caiu da prateleira atrás dele. A expressão scrolling through refere-se ao ato de mover-se verticalmente ou horizontalmente por uma lista, página ou conteúdo digital, geralmente utilizado em dispositivos como smartphones, computadores ou tablets. Na frase "scrolling through his mails", descreve Liam deslizando pela lista de mensagens e examinando-as rapidamente. Scrolling through pode ser usado em diversos contextos, principalmente quando se trata de navegação digital. Ele pode ser usado para e-mails. I spend the morning scrolling through my inbox. I spend the morning scrolling through my inbox. Passei a manhã deslizando pela minha caixa de entrada. Nesse sentido aqui, caixa de entrada, inbox, significa a parte principal do e-mail. Também pode ser usado para redes sociais. She wasted hours scrolling through Instagram. She wasted hours scrolling through Instagram. Ela desperdiçou horas deslizando pelo Instagram. E por último, pode ser usado para notícias ou páginas na web. He kept scrolling through the news. He kept scrolling through the news. Ele continuou deslizando pelas notícias. Picking it up, he noticed a handwritten note tucked inside. Pegando, ele notou uma nota escrita à mão colocada dentro do livro. Aqui destacando a expressão picking it up, que significa pegando. Essa expressão descreve o ato de pegar algo, geralmente do chão ou de uma superfície, usando suas mãos. É uma forma de indicar uma ação física simples, mas que pode carregar um contexto dependendo da situação. Veja que nessa frase aqui, picking it up, refere-se a Liam pegando o livro que caiu no chão. She picked up the pen that had fallen on the floor. Ela pegou a caneta que havia caído no chão. He picked up the babe and held her close. He picked up the babe and held her close. Ele pegou o bebê e a segurou mais perto. Também existem alguns usos figurativos que podemos estar utilizando pick up. I picked up some Spanish while traveling. I picked up some Spanish while traveling. Eu aprendi um pouco de inglês enquanto viajava. Can you pick up the kid from school? Can you pick up the kid from school? Você pode pegar as crianças na escola? Dentro dessa frase, gostaria de destacar também a palavra tucked.
O verbo tucked indica o ato de colocar algo em um lugar pequeno e escondido, dando a impressão de algo feito de forma cuidadosa. Na frase handwritten note tucked inside, veja que esse verbo sugere que a nota estava colocada cuidadosamente dentro do livro. She tucked her hair behind her ear. She tucked her hair behind her ear. Ela colocou o cabelo atrás da orelha. He tucked the blanket around the babe. Ele colocou o cobertor em volta do bebê. The letter was tucked under the floor. The letter was tucked under the floor. A carta foi colocada debaixo do piso. Meet me here at 3 p.m. Meet me here at 3 p.m. Me encontre aqui às 3 horas. A palavra meet é um verbo que, de forma geral, significa encontrar, se reunir com alguém, seja para um compromisso, uma reunião ou até por acaso. Na frase Meet me here at 3 p.m., o verbo está sendo usado no modo imperativo, dando uma instrução direta para outra pessoa encontrar o falante em um local específico às 3 da tarde. Note que o sujeito you está implícito. É óbvio que o falante está se referindo diretamente ao ouvinte. Veja que me é o pronome que indica quem será encontrado. A combinação meet me cria uma frase direta e clara. Perceba que a frase inclui detalhes como o local, que seria here, e do horário, que seria at 3 p.m. Isso é comum quando usamos meet, já que geralmente queremos estabelecer onde e quando o encontro acontecerá. Meet também possui alguns outros significados e usos. Vamos dar uma passada nos principais. O primeiro uso dele é encontrar alguém pessoalmente. Let's meet for coffee tomorrow. Let's meet for coffee tomorrow. Vamos se encontrar para um café amanhã. Também pode ser usado para quando você conhece alguém pela primeira vez. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Também pode ser usado para quando encontramos alguém por acaso. I met an old friend at the station today. I met an old friend at the station today. Encontrei um velho amigo na estação hoje. E por último, ele pode ser usado no sentido de satisfazer ou alcançar algo. This product meets all our expectations. This product meets all our expectations. Esse produto atende todas as nossas expectativas. Curious, Liam glanced at his watch. It was 2:50 p.m. Curioso, Liam deu uma olhada no seu relógio e era 2:50 da tarde. Dentro dessa frase, o verbo glanced significa olhar rapidamente para algo, geralmente sem muita intenção de observar em detalhes. É diferente de look ou stare, pois carrega a ideia de um olhar momentâneo, quase casual. Essa escolha de verbo transmite agilidade e espontaneidade no gesto, sem indicar que ele ficou focado no relógio por muito tempo. Veja que o verbo glance está no passado, que seria glanced, indicando que a ação ocorreu em um momento específico no passado. O verbo glance é utilizado frequentemente, seguido pela preposição at, que especifica para onde o olhar está direcionado. She glanced at the menu before ordering. She glanced at the menu before ordering. Ela olhou no menu antes de pedir. He glanced at the mirror to check his hair. Ele olhou rapidamente no espelho para checar o seu cabelo. Também existem alguns usos figurativos para glanced at. Veja que nesse exemplo, the report only glanced at the main issues. O relatório apenas mencionou os problemas principais. Veja que aqui ele é usado para indicar uma menção ou uma análise breve de alguma coisa. Unable to resist, he ordered another coffee and waited. Incapaz de resistir, ele pediu mais um café e esperou. A palavra another é formada por duas partes. Primeiro temos on
que é o artigo indefinido usado antes de palavras iniciadas por som vocálico, e no final temos other, que significa outro ou diferente. Juntas, elas criam another, que significa mais um, outro ou um diferente. Na frase another coffee, indica que ele pediu mais uma xícara de café, sugerindo que já havia pedido ou consumido uma antes. Isso mostra que another pode expressar repetição ou adição. Another é um determinante que aparece antes de substantivos contáveis no singular. No caso, ele pode indicar mais um, que seria uma quantidade adicional, como nesse exemplo. Can I have another slice of cake? Can I have another slice of cake? Posso ter outra fatia de bolo? Nesse caso, sugere a mesma coisa do que na frase de exemplo, onde ele provavelmente já comeu uma fatia de bolo e está querendo comer mais uma fatia. Também ele pode determinar algo diferente, seja outro item ou opção. I'll call you another day. Vou te ligar outro dia. Veja que aqui, another não está dando o sentido de mais uma coisa, mas sim de outro ou de diferente, que seria um outro dia. Se você já tem um inglês um pouco mais avançado, já deve ter se deparado com a palavra other, que também significa outro. Nessa hora, muitas pessoas ficam com dúvidas sobre qual usar. Embora pareçam semelhantes, another e other têm funções distintas. Another, como eu disse agora há pouco, é usado quando se refere a mais um ou um diferente de algo contável no singular. Can I have another cookie? Posso ter outro biscoito? Veja que você não poderia usar another se cookie estivesse no plural, que seria cookies, porque basicamente você estaria dizendo: posso ter outro biscoitos? Another é usado sempre no singular. Já other, ele é usado para indicar pluralidade ou uma generalização. I'll bring the other books tomorrow. I'll bring the other books tomorrow. Vou trazer outros livros amanhã. Veja que aqui, books está no plural, por isso é correto usar other ao invés de another. At 3 sharp, a woman walked in, looking around nervously. Às 3 em ponto, uma mulher entrou, olhando ao redor de forma nervosa. Aqui nessa frase, at 3 sharp é uma expressão de tempo que indica exatamente as 3 horas. O termo sharp enfatiza a pontualidade, sugerindo que o evento não ocorreu 1 minuto antes ou depois. Dentro dessa expressão, temos a preposição at, que na maioria das vezes é usada para indicar momentos específicos no tempo. The meeting starts at 10 sharp, so don't be late. A reunião começa às 10 em ponto, então não se atrase. Be at the gate at 7 sharp, or you'll miss the flight. Esteja no portão às 7 em ponto, ou você perderá o voo. Também gostaria de destacar nessa frase a expressão looking around, que significa olhando ao redor. Looking around é uma forma verbal que combina o verbo look, olhar, com a partícula around, que seria em volta, criando a ideia de alguém observando ao redor, examinando o ambiente. Veja que na frase, a mulher está nervosa e observa seus arredores, o que cria uma sensação de tensão ou curiosidade. Agora veja alguns exemplos de seu uso no cotidiano. She was looking around the store for a gift. She was looking around the store for a gift. Ela estava olhando ao redor da loja por um presente. The tourist kept looking around for a better view. Os turistas continuaram olhando ao redor para ter uma visão melhor. Their eyes met and she froze. Liam, she whispered. Seus olhos se encontraram e ela congelou. Liam, ela sussurrou. Their eyes met é uma expressão que descreve o momento em que duas pessoas olham diretamente uma para a outra, criando uma conexão visual. É uma forma mais poética e emocional de dizer que os olhares se encontraram. Na frase, isso sugere um instante de surpresa ou reconhecimento.
Essa expressão vai além de uma simples descrição de movimento. Ela carrega toda uma emoção como surpresa, reconhecimento, atração ou até tensão. É muito usada em narrativas para criar um clima dramático ou íntimo entre os personagens. Veja mais alguns exemplos de uso dessa expressão. Their eyes met across the room. Everything else faded away. Seus olhos se encontraram através da sala. Tudo ao redor desapareceu. When their eyes met, she instantly knew he was upset. Quando seus olhos se encontraram, ela soube na hora que ele estava bravo. He blinked. Do I know you? Ele piscou. Eu conheço você? Do I é uma estrutura usada para formular perguntas no presente simples. Aqui temos o auxiliar do, que é essencial em interrogativas e negativas no inglês. E também temos o pronome pessoal I, que indica o sujeito, a pessoa que fala. Na frase do I expressa incerteza ou dúvida, e o tom pausado, marcado pelos 3 pontos, sugere confusão ou surpresa. O verbo do sempre é usado para formar perguntas e negativas no presente simples, exceto com os verbos to be e modais como can e will. Quando do estiver como verbo auxiliar, não vai haver tradução para o verbo do. Ele apenas vai estar lá para dar o tom da frase, se é negativa ou se é pergunta, como nesse exemplo aqui, que ele deixa a frase no formato de pergunta. Veja alguns exemplos. Do you like coffee? Do you like coffee? Você gosta de café? Veja que aqui do é usado no mesmo formato do exemplo de cima para deixar a frase no formato de pergunta. You don't know her. You don't know her. Você não a conhece. Veja que aqui ele mudou de posição novamente com you, que seria o sujeito, para deixar a frase no formato de negação. Do I recognize that voice? Eu reconheço essa voz. Veja que aqui novamente, do faz o papel de deixar a frase no formato de pergunta. Do I have everything for the trip? Eu tenho tudo para a viagem? Novamente aqui ele deixa a frase no formato de pergunta. E agora vamos para a última etapa desse exercício que estou passando para você hoje. Essa etapa é crucial se você quer se tornar fluente no inglês. É ela que vai te ajudar a internalizar o texto estudado hoje e realmente aprender o vocabulário que eu te passei hoje. Nesse exercício, você só precisa fazer 2 coisas. Primeiro, escute esse áudio enquanto acompanha o texto em inglês. Tenha assegurado antes que você compreende do que o texto fala. Faça esse processo 30, 40, 50 vezes se for necessário, até você perceber que está compreendendo bem o texto. Agora, o segundo passo é você escutar somente o áudio sem o texto. Tente ver se você consegue entender o que está sendo dito pelo narrador e repita esse processo até você sentir que entende pelo menos 80% do que está sendo dito. Às vezes, se estiver difícil, volte ao texto com áudio e depois retorne a escutar somente o áudio. Quando estiver entendendo bastante, você pode partir para outra lição. Vai por mim. Esse exercício aqui é a parte mais importante de todo o processo do seu estudo de inglês. Se você confiar nesse método e aplicar de forma diligente durante meses, você vai evoluir no seu inglês assim como aconteceu comigo. Foi exatamente esse método que eu utilizei para sair do básico até o avançado no inglês. Se você tiver alguma dúvida sobre como aplicar esse método no seu dia a dia, pode deixar aqui no comentário que eu vou estar te respondendo. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para esse vídeo chegar para mais pessoas. Te vejo na próxima aula. Até mais!